E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo, né, depois de um longo período sem gravar nenhum vídeo e vim me manifestar aqui a pedido de alguns amigos, empresários também, a respeito da decisão do Tribunal do Rio de Janeiro que condenou a churrascaria Fogo de Chão a uma multa de 17 milhões de reais, além da obrigação de reintegrar 100 funcionários, né, que foram demitidos no início da pandemia, no ano de 2020. Eu não vou aqui dizer se a juíza agiu certo ou errado, cada um tire suas conclusões, né? Eu vou tentar explicar, talvez, por que ela chegou a uma necessidade de condenar Fogo de Chão em 17 milhões. Primeiro, é preciso dizer, assim, falar um pouquinho do processo. Foi uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, questionando uma demissão em massa de mais de 400 funcionários da Fogo de Chão no Brasil inteiro e pediu a aplicação de multa de 70 milhões por danos morais coletivos. Disse que a Fogo de Chão agiu com um abuso. Tem um vídeo de um empresário dizendo que a sentença fala em ato criminoso. Eu não vi esse termo, não é crime, nada disso na sentença. Então, assim, a juíza partiu primeiro de uma premissa em sede de liminar, antecipação de tutela, determinou que a Fogo de Chão reintegrasse os 100 empregados. A Fogo de Chão chegou a usar o artigo 486 da CLT para tentar pagar as verbas rescisórias pela metade e que o Estado deveria pagar o restante. Esse artigo já foi muito discutido ano passado e não emplacou, tá? Tá voltando aí a circular no WhatsApp sobre esse artigo, mas não emplacou. A Justiça do Trabalho afasta a obrigatoriedade do Estado pagar metade das verbas rescisórias. E aí, com a ação, a Fogo de Chão se antecipou e complementou as verbas rescisórias. Já em curso da ação, ela preferiu não discutir o tal do fato príncipe e pagou as verbas rescisórias, o restante lá dos empregados, ou seja, a outra metade. A juíza entendeu por bem aplicar a chamada hierarquia das normas. O direito, ele parte de um princípio, trazido até por Kelsen, aí, um doutrinador famoso nos cursos de direito, que é uma pirâmide, que todas as normas têm que se basear numa norma máxima, que é a Constituição. Então vem a Constituição, aí vem as leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, tarará. Então tudo isso tem que ser algo constitucional. Com a reforma trabalhista, vários artigos da CLT foram questionados através de uma ação de declaratória de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Teve uma guerra jurídica tremenda lá no STF. Vários artigos da reforma foram considerados constitucionais. Pois bem, existe um artigo 477-A que diz que as dispensas coletivas podem se basear nos mesmos princípios das dispensas individuais e que não haveria necessidade de negociar com o sindicato aquela dispensa coletiva. Pois bem, a Fogo de Chão partiu dessa premissa aí. Olha, eu não preciso negociar com o sindicato, eu estou com as portas fechadas, eu vou demitir aqui 100 empregados no Rio de Janeiro, depois a ação se limitou ao Rio de Janeiro, e eu estou cumprindo o que está na CLT. Aí que veio a decisão da juíza com relação à hierarquia das normas. Ela entendeu que a Constituição tem um princípio que é o da dignidade da pessoa humana. Esse princípio cabe para tudo, todo mundo tem direito à vida, ao trabalho, ao lazer, à propriedade privada, a montar o seu negócio. E aí ela falou assim, olha, você até poderia ter demitido, mas deveria ter conversado com o sindicato, buscar o diálogo. E aí, em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana, que é maior que o artigo 477 da CLT, esse artigo não se aplica. Você deveria ter conversado com o sindicato, porque você ia demitir 100 pessoas. Então, tem um artigo que está vigendo. A juíza entendeu naquele processo que esse artigo não valeria, que a Constituição que esse artigo afronta a Constituição, naquele caso. O ruim é que traz um precedente.
O bom é que todo o processo você pode discutir uma constitucionalidade de um artigo de lei ou não. Show, até aí tudo bem. Então, partindo dessa premissa, isso vira um gatilho para que qualquer decisão do empresário afronte a dignidade da pessoa humana. E a dignidade do empresário, aonde fica? Tudo bem, a gente está falando de um afogo de chão onde a gente presume que tem um caixa milionário. A juíza também presumiu. Mas será que eles tinham caixa mesmo para enfrentar uma pandemia com todos os empregados e com as portas fechadas? Qual a empresa consegue, sem faturar, manter 100% dos seus empregados e suas obrigações, impostos, aluguéis, etc. Né? Então, assim, ela partiu de uma premissa que ela não tinha certeza. Né? Feito isso, mandou reintegrar os 100 empregados. Né? E aí, como eu falei, o Ministério Público tinha pedido uma multa de 70 milhões. Ela, mais uma vez, afasta a regra trazida na CLT, que tem um teto para aplicação de multa por dano moral, né? E ela diz que esse teto não agracia, não homenageia o que está na Constituição, que é um princípio do seguinte: se você cometer um ato que gera dano moral, você tem que avaliar a condição de quem cometeu o ato e a condição do ofendido. Aí você calcula mais ou menos com base, né, na possibilidade de quem vai pagar, quanto que afere por ano e tal, e a condição financeira de quem vai receber. E aí ela entendeu que dos 70 milhões tinha que pagar 17, né, porque ela acha que o grupo da Fogo de Chão tem condições de pagar isso aí. Esse valor não é revertido aos empregados da Fogo de Chão, tá? Esse valor é revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, aqueles empregados que foram demitidos não veem R$1 desse valor. E foi por isso que ela decidiu assim. Então, qual é o risco disso, né? Porque às vezes a gente, como advogado, orienta uma empresa, mas a gente tem que lembrar que um dos princípios da CLT é a proteção ao hipossuficiente. Hoje o hipossuficiente é o empregado. Em tese, o empregador tem mais condições que o empregado. Mas será que é sempre assim? Eu conheço muitas empresas que o dono, coitado, tira no final do mês menos do que o empregado que ele tem que pagar. Né? E eu acho que muitas empresas são assim. Então isso aqui é um breve resumo dos fatos, na realidade, para que a gente possa refletir. Né? E como advogado, principalmente advogado de empresa, né? Aqui o escritório, a gente atua massivamente para a empresa, eu fico sempre preocupado. Como orientar? Então, muitas vezes a gente orienta com uma postura mais, vamos colocar assim, conservadora, é exatamente porque ainda tem muitas decisões na Justiça do Trabalho que vão proteger o empregado. Né? A pandemia atacou a todos, empregadores e empregados. A Justiça do Trabalho, ela vai, obviamente, por um princípio dela, proteger mais o empregado. Mas ela também não fecha os olhos ao que acontece com os empregadores. A gente só precisa realmente demonstrar essa necessidade, a impossibilidade. Muitas empresas vieram a falir, né? Fecharam as portas definitivamente. Então isso é só um resuminho aí para vocês, e que a gente possa pensar melhor e sempre planejar o próximo passo, tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima.